alta. Vamos lá, vamos ver se agora voltou o som aqui. A gente tem sempre um aspecto de que todas as doenças, todos os problemas têm uma questão emocional. É o que eu tenho falado. Segundas-feiras a gente fala das questões fisiológicas, nas quartas-feiras as questões emocionais e nas sextas-feiras as questões vibracionais. Então, hoje nós estamos falando sobre hipertensão no aspecto emocional. Todos nós podemos sentir doenças partindo do princípio das emoções. Quais são as emoções que podem levar à questão de hipertensão? Então, vamos lá, vamos trabalhar elas. Então, a hipertensão, a pressão alta, é uma condição crônica. Pode ser crônica, pode ser aguda. Na sexta-feira eu vou falar das questões agudas que levam a isso aí. Vamos ver se voltou o som. Bom dia. Tem som agora, Cristiane? Estão ouvindo agora aqui? Vamos lá, vamos ver se o pessoal do YouTube já tem som. Então, pode levar a condições sérias, condições cardiovasculares, condições de derrame, de AVC. Então, a gente precisa sempre olhar que as emoções, elas predominam na nossa vida. Nós temos um planeta que é basicamente emocional. Ah, que bom, voltou o som aqui também. Que bom. Então, 70% de água do nosso planeta. Significa o quê? Que se 70% do nosso planeta é água, e água tem uma característica, uma metafísica de emoção, nós vivemos sobre emoções. Bom dia, Vera. Bom dia, Wanda. Tive que sair e voltar, mas tudo bem. Então, a hipertensão arterial. Muita gente sofre de hipertensão arterial. Aliás, a Wanda aqui deu essa sugestão, achei interessante, porque a gente vai aprofundar. Sexta-feira eu vou falar sobre questões importantes da questão da vibração causando hipertensão. Você vai ficar surpreso, você vai ficar surpreso. Bom dia, voltou, que bom. Então vamos lá, hoje tem bastante matéria, eu quero correr. Bom, questões nutricionais, a gente já sabe, vamos pegar então as questões emocionais, que é hoje questões emocionais. A hipertensão pode ser central ou periférica. Central tem a ver com o coração. Então a hipertensão que a gente chama a pressão alta tem a sistólica e a diastólica. Sistólica e diastólica. O que quer dizer isso? Uma tem a ver com o batimento do coração. Então, se o coração der ele bate muito forte, vai uma onda muito forte, essa onda, quando você mede, é a sistólica, é a primeira que a gente mede. Então, como é que você faz para medir a pressão? Você põe o aparelho, hoje tem tudo automático, eletrônico, mas você põe o aparelho, eu sou velho, eu sou vai no ouvido aí. Aliás, imagina, quando eu estudei, eu fiz muito parto, né, como estudante, e a gente ia enxutar o coração do bebê. Imagina, tinha um cone, você tinha que pôr o cone lá e ficar escutando com um cone na barriga. Hoje tem aparelhos que medem tudo. Quando você põe a pressão, você aperta o braço até impedir que a pressão passe, o sangue passe. Aí você vai soltando devagarzinho, porque aí você vai ver a pressão que a gente chama alta, que é quando o coração está batendo forte. Então, essa onda que o coração manda é a pressão sistólica. A pressão que a gente fala, tem a sistólica, que é a superior e a inferior. Essa é a força do coração. Então, tem a ver com central, quer dizer, tem a ver com coração. A diastólica é quando ele para, e aí a gente vê como estão as artérias. Então, muitas vezes o coração vai bater forte, mas a circulação toda está relaxada. Então, é muito mais importante a diastólica do que a sistólica. É óbvio, se você tiver 24 de pressão sistólica, ela pode romper em algum lugar, porque vai uma onda, uma tsunami. Mas a sistólica pode oscilar. Vamos pensar comigo, vamos pensar. Digamos que o coração tem que mandar sangue e oxigênio lá para a periferia, lá para as artérias pequenininhas do cérebro, do rim. Com o tempo, a circulação vai ficando mais um pouco entupidinha, digamos assim, vai ficando obstruída, vai tendo arteriosclerose, mais ou menos. Então, o coração tem que fazer mais força. Como você tem uma casa, os canos são de cobre e de ferro, você precisa pôr uma caixa d'água mais forte, porque senão não chega água no teu chuveiro. Com esse frio, tomar banho de pingo, já pensou? Então, por isso que, muitas vezes, o idoso não fica com a pressão 12, ele fica com a pressão 14, 15, 16.
Você fala, isso está dentro de uma normalidade, porque o corpo está compensando para chegar. Aí você põe um idoso com pressão 11/6, ele fica pior. Fica pior. Ah, tem que ter 11%. Não, fica pior. Então, na minha observação clínica, não tem lógica deixar uma pessoa com uma pressão muito baixa de idade. Ah, mas a pressão faz mal, mas um idoso precisa ter uma compensação. Então, pressão sistólica, que é a central, é do coração. A diastólica é a feminina, como diz aqui, em relação às artérias e suprarrenais. Qual é o sentido biológico? Como assim? Tem. Todas as doenças têm sentido biológico. Eu trabalho com vocês aqui todas as semanas, vendo o sentido biológico das doenças. Vai girar em torno de pressionar o sangue para entrar e sair do coração mais rapidamente. Então, ele precisa sair, o sangue precisa sair e entrar mais rapidamente. Para isso que serve a pressão. Vamos pôr pressão aí. Não é assim? Vamos pôr pressão, pessoal. Vamos pôr pressão. O coração manda fazer. As entradas e saídas dos laços de sangue. Então, tem a ver com a família. O coração é o lugar central. Significa o lar, a casa, o território central. Então, quando você tem a sistólica mais alta, a máxima mais alta, é porque tem a ver com a tua casa, o teu território, a tua família. E pode ser também em termos de eu tenho que ser mais competitivo. Eu tenho que competir, eu tenho que ser o primeiro. Então, eu mando o meu corpo, ponho mais pressão no meu corpo para eu ser mais competitivo, para que eu seja mais eficiente. Então, na pressão alta do masculino, que é a hipertensão central, que é a sistólica, a mão é quente. O coração joga forte o sangue, bate forte o sangue, porque ele abre as portas do coração. O que ele quer? Qual é o sentido biológico? Expulsar. Expulsar, muitas vezes, alguma coisa que está incomodando. Da onde? Da casa, do território. Olha que interessante. Às vezes a pessoa fala, brinca, ela fala, olha, você está no meu coração. Eu falei, se eu tiver no ventrículo esquerdo, eu estou perdido, porque você está me expulsando. Então, o ventrículo esquerdo é expulso. Então, quando tem uma pressão sistólica alta, máxima alta, o simbolismo, o sentido biológico, eu estou querendo expulsar alguma coisa. Ou alguém, alguma situação do meu território, da minha casa, do meu trabalho. Na pressão periférica, que é a diastólica, que a gente chama periférica, que é feminina, a diastólica é feminina, a máxima é masculina, a mínima é feminina. Olha que legal. As mãos ficam frias e as artérias que levam o coração, que as artérias todas estão pressionando para trazer de volta para o coração o sangue. Ele não quer, porque o sangue não entra nem sai do coração. Então, o coração é uma casa, é casa. Não quero que ninguém entre na minha casa ou não quero que ninguém saia da minha casa. Eu fecho portas. Esse é o coração. E também eu quero fechar as portas ao membro da minha família, que não me amam e que não quero amar. Então, veja, basicamente a hipertensão, do ponto de vista emocional, tem muito a ver com as questões emocionais ligadas à família, ao território, à casa. Então, aí você precisa ver, por que olha que interessante, puxa, a mínima minha está muito alta. Bom, então eu estou com dificuldade de não quero que ninguém entre na minha casa e ninguém saia. Estou pressionando, estou fechando as questões. A máxima está alta, estou querendo expulsar alguma coisa, alguém da minha casa, da minha família, do meu núcleo. Tudo bem, pessoal? Está muito complicado? Se você acha que está muito complicado, entre em contato aqui, pergunte o que você gostaria de saber. Vamos lá. Quais são os conflitos? O primeiro conflito de desvalorização em relação à família. Conflito de desvalorização em relação à família. Pessoas com hipertensão têm um conflito que não enfrenta. Então, eu já fui dessas pessoas que eu enfrentava. Quando eu tinha meus 30 anos, estava passando por uma situação muito complexa familiar. Eu chegava a ter, imagina, com 30, 32 anos, chegava a ter 18/10, 18/11. É impressionante. E por quê? Porque eu tinha dificuldade de enfrentar o que eu estava vivendo ali. Ver uma situação, para mim, era muito difícil, eu não tinha bagagem emocional para enfrentar aquilo tudo. Então, eu acabava tendo dificuldade, e a minha pressão tinha crise de hipertensão. Lembra? Eu chegava com pressão alta lá no meu professor, o Dr. Isao Yamamura, fazia acupuntura com ele. Impressionante. Ele baixava a minha pressão com a acupuntura, mas era excessivamente emocional e vibracional. Sexta-feira eu vou explicar por que as vibrações... Porque qual é a hipertensão que pode ter uma origem vibratória ou espiritual? Você não tem ideia quanto que eu já peguei disso. Quanto? Então,
Depois que eu fui conseguindo superar, hoje eu tenho 67 anos, minha pressão é absolutamente normal. Outro dia eu passei por um apuro, tal, ela subiu um pouquinho. Aí eu já trabalhei o emocional, já normalizou. Então, muito interessante que a gente possa ver nesse sentido. Geralmente são problemas emocionais antigos e não resolvidos, com sinais de agressão reprimida. Então, você quer brigar, você quer bater e reprime. São pessoas que costumam evitar problemas, não agir, não enfrentar problema, da hipertensão. Então, se você tem pressão alta, vai tomar remédio a vida toda, tudo bem, a menos que você comece. Ah, mas então quer dizer que eu tenho que ir lá bater na minha sogra? Não, nada disso. A gente precisa mudar a maneira que eu interpreto aquilo para não precisar ficar com agressão. Eu já falei aqui, quando eu falo sobre perdão, eu explico que tem 3 tipos, né, de perdão. Aqueles que não perdoam e ficam hipertensos, aqueles que perdoam, mas continuam magoados, e aqueles que nem perdoam, quer dizer, aquele que nem se magoa. Eu convido você a ser o terceiro, a viver uma vida que você nem se magoa. Então, você precisa entender o que é mágoa. Você precisa entender como é essa questão do perdão. O perdão é um benefício para quem perdoa. Quem é perdoado não ganha nada com isso aí. Não, ganha muito pouco, vibratoriamente. Mas quem perdoa é quem ganha mais. Por isso que eu brinco que perdoar é egoísta. Só ganha, quem ganha é o que perdoa. O perdoado, às vezes, nem sabe que está sendo perdoado. Então, a gente tem que ter inteligência emocional para o perdão. Então, tem gente que não perdoa. Vai ficar hipertenso, vai ter problema de coração, de derrame, um monte de coisa. Mas que perdoam, mas continuam magoados. E aqueles que nem perdoam, porque nem se magoam. Essa é a grande sacada. A grande sacada é nem se permitir ser magoado. Eu tenho um e-book de perdão. Esse e-book de perdão está aí. Você pega aí no Instagram, no link do Instagram, rubens.cascapeira.jr, e é um e-book que eu escrevi lá para você deixar de ser, desculpa falar, idiota. Porque quem não perdoa é idiota, porque está se prejudicando a si. E aí, claro, eu ensino técnicas para você perdoar e sair fora disso. Quer baixar a tua pressão? Aprenda a perdoar. E eu te dou o e-book. É um e-book baratinho lá, você vai ler, você vai entender umas coisas bem interessantes. Conflito de falta de reconhecimento. Ninguém me reconhece, aquela coisa que eu já trabalhei com vocês, já falo sempre. Uma das questões principais é que se eu tenho uma falta de reconhecimento na vida intrauterina, isto pode virar uma situação crônica na minha vida. Eu preciso fazer mais, ir mais longe. Por exemplo, mulheres que assumem o papel masculino. Está sob pressão o tempo todo. E eu já expliquei para vocês por que muitas mulheres assumem o papel masculino. Porque um dos aspectos mais importantes que aconteceu foi que, na vida intrauterina, ela estava sendo gerada como mulher e estava esperando um homem. Anote o que eu estou falando. O principal que eu encontro, por que mulheres assumem o papel masculino? Porque durante a gestação, estavam esperando um menino. Ele era menino. Isso é muito sério. Isso repercute na vida sexual, da vida hormonal, da vida profissional. Ela pode até ser uma excelente profissional, mas ela está sob pressão o tempo todo, porque ela não pode empoderar o feminino. O grande empoderamento feminino, vou te falar, o grande empoderamento feminino que eu encontro, na maioria das vezes, que reverto isso aí, é que no útero ela saiba que ela foi aceita como mulher. Quando ela sabe disso, e a gente tem técnica para explicar isso aí, quando ela sabe disso, ela simplesmente empodera o feminino, sai de uma pressão terrível a vida inteira. Conflito de sobrelotação, quando tem muitas pessoas em casa, ele brinca aqui, a sogra vem se instalar, quer dizer, vem muita gente na tua casa, sempre pressionado. Lembra sempre, pressão alta é uma pressão que você está sentindo, de vários tipos. Desvalorização da família, com perda do território. Então, eu tenho pacientes que não tem mais a casa, não consegue mais ficar na casa dele, vem filho, anota o neto, não sei o quê, começam a tomar o espaço. E aí, o que acontece? O nosso instinto fala, pelo amor de Deus, estão tirando meu território. Conflito de resistência em sair de casa. Então, eu não quero sair de casa, eu quero ficar aqui, eu tenho que casar, eu tenho que morar no exterior, meu marido quer que eu more no meu sítio. O que tem de marido? O que tem de conflito que marido se aposenta e quer ir para o sítio. Então, a mulher vai... Tem um trabalho espiritual, tem as amigas, tem um trabalho filantrópico, tem a yoga, tem a academia, faz um monte de coisa. O marido não, se aposentou e está lá assistindo televisão. Aí fala, eu quero ir para o sítio.
Meu Deus do céu, a mulher vai pro sítio. E o cara não tem nada pra fazer no sítio. O cara quer ficar no sítio lá, né, pescando. Ela não, ela tem um monte de coisa para fazer. Então, às vezes, essa questão do aposentado, o homem tem uma questão de aposentadoria, não pode fazer mais nada. É um equívoco da pessoal mais antigo. O pessoal mais novo já está sabendo que não. É para aposentar, para fazer o propósito de vida. As mulheres estão mais inteligentes nesse aspecto. Então, o que eu pego já peguei de mulher desesperada, porque fala, meu marido quer morar num sítio sozinho, estou longe da minha filha, que eu quero dar assistência. E o cara não, o cara quer ficar longe de tudo, trabalhou, pegou trânsito, não quer mais nada daquilo, e não encontra prazer e coisas para fazer no seu lar. Então, pelo amor de Deus, homens, vamos acordar, pelo amor de Deus, não faça isso com a tua esposa. Eu quero morar no sítio, tá, então vai, passa lá, passa uns dias lá e volta, deixa ela ficar aqui, não faça isso, né? Porque aí, às vezes, ela se submete, e claro, porque ama, porque quer ficar junto, mas terrível, né? Porque aí põe pressão em si mesmo, né? Complicado. Tem coisas que é complicado, a gente precisa saber ceder. Preciso ir mais longe, coloque mais pressão para seguir em frente. Então, eu me coloco pressão. Eu tenho que ir à casa da minha filha cuidar dos meus netos. Então, isso é um problema também, porque tem muitas vós hoje em dia que não são como as vós antigamente, né? Tem muita coisa para fazer. Antigamente, tudo bem, era cuidar dos netos. Muitas vezes, eu ia cuidar dos netos, que era ótimo, gostava. Hoje não, tem yoga, faz pilates, vai dançar, faz cursos, faz imersões. E aí, pô, tem que cuidar dos netos. É complicado. Né? A gente está numa fase de transição aí, mais complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a filha precisa de ajuda, entre aspas, ela também tem a vida dela. E aí vira um conflito. Quando você olha para você e você se vê num conflito de dualidade, presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho feito muito, é um exercício que eu fazia muito. Quando eu fui Master Practitioner em Programação Neurolinguística, foi um dos exercícios que eu mais gostei, né? Uma técnica que eu mais gostei. Porque eu acho que ela tem uma base. E aí eu tenho feito muito. Impressionante como as pessoas saem de autopressões, de uma série de coisas, quando elas identificam que elas estão vivendo dois polos. E como resolver isso aí? Então eu fiz um mini treinamento, que eu chamo de como resolver ou como tomar decisões difíceis. Então você pode aplicar o tempo todo em um monte de coisa. Né? Bom, eu vou para o sítio com meu marido ou fico morando aqui? Eu vou ajudar minha filha ou eu faço a imersão no curso que eu quero fazer? Quer dizer, e outras, né? Então tem aí um mini treinamento, como tomar decisões difíceis. Eu explico detalhadamente como você faz o processo autoterapêutico para você identificar no meta-sentimento. Quando a gente identifica o meta-sentimento, você pode fazer acordos. Quando você faz esses acordos, você para de colocar pressão em você. Então, eu te convido a você fazer esse mini treinamento. É fantástico. Nossa, eu gosto muito. Conflito masculino, por exemplo, que ter que abandonar algo sem realmente querer. Tá, ontem mesmo, trabalhando uma paciente, ela está ali, tendo uma série de sintomas e dificuldades, porque ela trabalha numa fundação de muitos anos, é uma pessoa que tem uma vida lá de 40 anos e não gosta do esquema, porque aí tem muito esquema, né? Coisa de governo tem muito esquema. Então ela está numa briga interna. E eu fiz a foto, tem uma parte sua que quer continuar trabalhando lá, porque ela entra e se sente bem. Tem outra que não quer mais. Só que eles estão brigando. E o que vai? Nessa briga, ela tem falta de energia. Façam assim com as mãos, não, façam assim com as mãos e puxa com força, vamos lá, toda a força, puxa. Daqui a pouco você não aguenta. Você cansa muito. Porque você está numa briga sem sair do lugar. Eu digo, de manhã fala assim, não, eu vou sair do meu trabalho, tá certo, já deu, não aguento mais. Na hora do almoço você fala, mas ali pelo menos eu me realizo, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. À tarde fala, mas também não precisa aguentar essas coisas, eu quero viver outra coisa. À noite, mas eu vou perder meus amigos. Fica o tempo todo essa conversa. Você tem 1 milhão de motivos para sair de um lugar e 1 milhão de motivos para ficar. Nunca acaba nunca essa briga. Presta atenção, faz um mini treinamento. Como tomar decisões difíceis. Baratinho, um treinamento que você vai fazer. Se faz, vê. São 3 aulas que eu expliquei. Modéstia à parte, eu tenho uma didática que eu desenvolvi, claro. Eu trabalhei, estudei muito, e essa didática as pessoas sacam quando eu falo. Entendeu? Então, faz esse treinamento, você vai aprender a sair de muitos processos. Você está fazendo terapia, não sei quantos anos, tal. Vai identificar, pega tudo que você trabalha e coloca em 2 polos. Sempre 2 polos, sempre 2 polos. Mesmo que um seja muito estranho, hipotético, mas põe sempre 2 polos. Aí você vai poder trabalhar esses 2 polos.
um passo a passo. Conflito de competitividade, tem que ser o primeiro, tem que ser melhor. Onde vem conflito de competitividade? Muitas vezes vem da parte da vida intrauterina. Eu fui gerado, modo de falar, a pessoa falando, eu fui gerado 7 anos depois do meu último irmão. Nossa família são 4 filhos, tem o Joãozinho, a Luizinha, o Antoninho, e depois de 7 anos vim eu. Pô, foi planejado? Pô, acorda, não foi planejado. E se você tem a impressão que não é planejado, que é uma mentira, que eu provo isso, você pode estar sempre que eu preciso provar que eu tenho motivos para viver. Eu preciso provar o tempo todo que eles podem me aceitar, podem me deixar viver. É aquela coisa, você vai numa entrevista de emprego, que é importante para você viver, fala, eu não sei se você está aqui de acordo. Fala, vai, deixa eu tentar. Você vai ver, o cara é um leão, ele tem que provar o tempo todo que ele pode trabalhar lá, porque é a vida dele. Imagina, estou falando de vida. Isso dá um nível de competitividade absurdo, que é mentira. Porque existem outros planejamentos, não só o planejamento terrestre. Acorda, pessoal. Então, quanta gente está aí brigando consigo mesmo, tenho que provar, por causa disso, por causa do momento intrauterino. Obrigado, Cris. Então é isso aí. A Wanda tem que olhar no espelho. A minha proposta é essa, ampliar a consciência. O tempo todo eu estou me colocando nessa situação. Preciso possuir tensão de conflito no clã, conflito na família. Se falar em pressão alta, em vez de hipertensão, né? Então, alta tensão no clã. Tensão. Tensão. Vamos ver se acabou aqui. Conflito amoroso. Oxe, conflito amoroso dá pressão alta? Se dá. Fechar meu coração para os meus familiares, porque sinto que eles não me amam. Então, eu quero fechar meu coração. Isso põe pressão no meu coração, sobe. Se as pressões sistólica e diastólica, lembra? Olha, 12/8, a máxima e a mínima. A máxima chama sistólica. E a mínima diastólica. Já pensou pôr o nome da sobrinha? Diastólica, vamos jantar. Né? Se tiver muito separado, eu quero separar mamãe e papai. Se for para o próximo, eu quero juntar mamãe e papai. Olha, é fantástico. Esse Dr. Hammer é um absurdo de inteligência. Né? O que ele constatou foi um grande cara intuído. Então, hoje, falei dos aspectos emocionais da pressão alta. Então, tem aí, rever, estuda de novo, compartilha, tem todos os slides aqui no YouTube, dá like para as pessoas que têm pressão alta. Com certeza você muita gente toma remédio, e tomar remédio é importante? Mas se você consegue identificar a causa, porque tomar o remédio da pressão não trata a causa, pessoal, presta atenção. O remédio é para controlar a pressão. Tanto que a pessoa toma o remédio, parou a pressão alta. Tem que tomar, é óbvio, não vai deixar a pressão ficar alta, é óbvio. Mas se você conseguir, que nem segunda-feira, faz o soro caseiro para pressão. Soro caseiro para pressão alta, né? Faz o soro caseiro para pressão alta, eu ensino lá na segunda-feira. E se você vai buscar que conflitos emocionais eu estou vivendo, você pode... Lentamente o teu corpo vai readquirindo, vai tratando as causas. Na sexta-feira, nós vamos falar das causas vibracionais que sobem a pressão. A Wanda teve um caso aí fantástico, depois se ela quiser dar na sexta-feira o depoimento, porque a pressão dela subiu um dia que ficou altíssima aí. Por quê? Porque é uma sensitiva, e não tomou cuidado com a sensitividade dela e teve uma crise hipertensiva. Então, convido você a dar aí compartilhar, dar o like, e coloque aí o que você quer que eu trabalhe. A Wanda deu a sugestão de hipertensão, gostei. O que você quer semana que vem? O que você gostaria de falar? Tem uma coisa importante falar de um assunto que seja mais interessante para mais pessoas usufruírem desse assunto. Mas eu quero primeiro deixar uma gratidão muito grande, porque vocês não têm ideia como eu me sinto bem conversando com vocês aqui. Como eu curto estar aqui, podendo trazer um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da minha meditação, da minha conversa comigo mesmo, do meu estudo, para poder ajudar mais pessoas. Então, se você puder compartilhar, dar like, talvez mais pessoas sejam beneficiadas. O meu propósito de vida é isso. Como médico, ampliar as consciências
para que as pessoas vivam mais felizes. E ampliar as consciências passando por esse aspecto, né? Então, me formei como médico terrestre e tal, trabalho com as coisas da medicina, ortomolecular, trabalho com hormônios, com suplementos, que é uma medicina apaixonante. Mergulhei muito na questão emocional, né? Desde 90, quando eu aprendi programação neurolinguística, eu venho estudando as questões emocionais. Então, eu tenho realmente, trabalhei muitos anos só com questão emocional, então eu tenho uma bagagem emocional, realmente, que eu, às vezes, identifico coisas que em processos terapêuticos não conseguem identificar. E a questão espiritual, que eu já estudo também há mais de 30 anos, e que a gente vai juntando tudo. Então, eu entendo que a medicina do futuro é uma medicina onde você vai poder unir esses três aspectos. Claro que eu não sei nada, mas um pouquinho que eu sei eu divido com você, tá bom? Então, até sexta-feira. Muito obrigado, pessoal, pela vossa presença aqui. Bom dia, pessoal. Até breve, então. Vamos lá. Obrigadão.